coisa que é muito importante você saber no seu negócio é quem decide a compra do seu produto ou serviço. Porque às vezes você vende para determinado cliente, mas não é ele que decide a compra. Às vezes o seu produto ou serviço ele atende uma necessidade, mas não é essa pessoa que vai ser o usuário que é a pessoa que decide a compra. Então você precisa atender ambas as necessidades. Vou dar um exemplo. Isso acontece muito, por exemplo, na educação infantil. Se você tem uma escola infantil, o seu negócio ele é feito para educar as crianças. Então, ele precisa ser atrativamente, por exemplo, para a criança pequena, a estrutura da escola precisa chamar a atenção da criança. A criança precisa gostar de estar lá, os professores precisam envolver essa criança, a criança precisa estar feliz lá. Então, você precisa se preocupar com isso, com a criança se sentir bem. Para o pai, o que é importante? É o preço, é a educação, o seu sistema educacional, a segurança, ou seja, um é o decisor e o outro é o que vai utilizar. E você precisa atender ambas as necessidades. Por isso que é importante, no momento da venda, você saber quem é o dono do dinheiro, né? Quem é a autoridade e qual é a necessidade. Você precisa encontrar isso no perfil do seu cliente. Porque não adianta você, por exemplo, se você tem um negócio para empresa, você também precisa saber para quem que você vai entrar em contato para decidir pela empresa. Ou seja, você precisa ter um discurso para falar com aquela pessoa e também pensar no que você vai atender a empresa. E muitas vezes, falar com a primeira pessoa que vai te atender, depois você vai falar com o sócio da pessoa, depois vai falar com, enfim, outras pessoas que são decisoras. Muitas vezes, para vender para algo para uma empresa, você precisa vender para a pessoa que vai utilizar, para o sócio, para o dono, convencer o financeiro. Isso tudo depende do seu tipo de negócio. Então, quando você vai abordar uma venda numa empresa, por exemplo, não adianta você falar com o estagiário, porque ele não apita nada, né? Então, você precisa saber quem é o chefe lá, quem é que possui o poder de decisão numa empresa. Estou dando um outro exemplo aqui, quando você vai comprar, você vende um carro, você vende carros. Às vezes, isso é muito comum, não, às vezes não, isso é muito comum, que um casal, ele acabe decidindo junto pela compra do carro. Tanto porque eles vão utilizar juntos, quanto se mesmo que for a esposa que for escolher. Aí ela vai falar, eu preciso falar com meu marido por conta do investimento. Isso às vezes acontece não só em coisas mais caras, como um carro, como uma casa, mas às vezes, por exemplo, para fechar uma matrícula de academia. Às vezes, eu preciso falar com meu marido, preciso falar com a minha esposa. E isso, às vezes, é até uma fuga, né? Se você já alguma vez já passou por isso, que às vezes a pessoa não quer tomar decisão ou não quer te dar um não, ela fala que tem que falar com outra pessoa. Aí fica aquela enrolação. Tem que falar com outra pessoa, né? Com o sócio, com o marido, com a esposa e tal. Mas é isso você coloca aí no seu processo de vendas para que você incentive a trazer essa outra pessoa a conversar com você. Por isso, você precisa entender qual é o perfil do seu cliente, como eu falei anteriormente, se essa pessoa ela é casada, ela é solteira, para você já saber se aquele perfil de cliente ele tem outros decisores, ele precisa de outros influenciadores para fechar a venda. Então, outra coisa também que conta muito na decisão de compra são os critérios. E você precisa mapear isso no seu negócio. Quais são os critérios que você percebe que eles emperram ou que eles incentivam a sua venda? Seja o preço, seja entrega, seja a forma de pagamento, seja diferenciais. Você precisa mapear. E a gente vai falar sobre isso aí um pouquinho mais para frente. Então, dentro da empresa, voltando, né, falando da empresa, você também precisa tomar cuidado com aquelas pessoas que te bloqueiam. Essa questão do preciso falar com outra pessoa, muitas vezes é uma desculpa, muitas vezes precisa ser feito essa consulta, no caso de um casal, por exemplo, ou de uma sociedade, mas às vezes existem obstáculos nesse caminho que bloqueiam. Então, por exemplo, vai lá, a mãe gosta da escolinha para o filho, quando chega no marido para conversar, ele fala, não gostei, não quero, é muito caro. Então, você precisa saber quem são as pessoas que atrapalham a sua venda por conta da influência que elas têm na venda. Você precisa saber disso na sua empresa.